Os ministros, a despeito do pedido de vista, considerando que o ministro Haroldo Cedrais suscitou questões preliminares, coloca em votação as propostas nos termos do artigo 116, primeiro e 113, incisos 1 e 2 do regimento interno. Colho os votos dos senhores ministros quanto às preliminares. Como vota o ministro substituto Marcos Benquerê? Senhora Presidente, a senhora pode me desculpar, mas eu não entendi o que está sendo votado. Eu também não entendi, senhora Presidente, porque cortou a ligação. As questões preliminares. Foi interrompida. As questões preliminares estão... Né? As questões citadas pelo ministro Cedrais, ministro Benquerê. As que constam no voto do ministro Cedrais. As preliminares. Não é isso, presidente? Isso mesmo. Bom, nesse caso, né, eu voto contra as preliminares suscitadas pelo ministro Cedrais. Como vota o ministro? Senhora Presidente, por gentileza, eu não estou entendendo se o plenário estaria votando se é regimental ou não que eu faça o meu pedido de vista. E eu não posso aceitar isso. Isso é uma transgressão do nosso regimento. Ministro, o que está se vendo são as questões preliminares, não estamos julgando o processo mesmo. Não, senhora Presidente, não se trata do processo. Eu fiz um pedido de vista à mesa e encaminhei com a devida antecedência e bem fundamentado. Então, eu acho que não há porquê estamos discutindo agora nenhuma preliminar, porque eu não estou discutindo nenhum tipo de preliminar. Não suscitei nenhuma preliminar. Simplesmente pedi vista e fundamentei o meu pedido de vista. Ministro Cedrais, não estamos colocando em votação o pedido de vista. Senhora Presidente, me desculpe, as vênias de estilo, eu estou entendendo isso. O ministro Marcos Benquerê voltou achando que eu não coloquei preliminar nenhuma, por favor, em discussão. Ministro Ana Raj, está sendo discutido o prazo da vista, se seria de uma semana ou de 60 dias? Me parece que é isso, né? Não, é só o encaminhamento. Pelo que eu entendi, doutora Cristina. Prazo de 60 dias, diante dos apelos que recebi dos pares, eu estou acolhendo um prazo que eu considero extremamente curto, mas para mostrar a boa vontade que temos para com esse tema e para com o Brasil, nós estamos aceitando o tempo de 30 dias para que possamos trazer de volta ao plenário para as discussões a proposta do revisor. É somente isso, nada mais do que isso. Muito obrigado. Vossa Excelência pede vista do processo pelo prazo de 60 dias ou 30? Senhora Presidente, o meu encaminhamento, feito por escrito, contemplava uma proposta de 60 dias e eu especifiquei o porquê, com os cuidados que teria que ter com esse tema, com a complexidade do tema, com a importância, até com a necessidade e com a urgência do tema. Mas, diante dos apelos que recebi nesse exato momento, e sempre considero as opiniões dos meus ilustres pares, ouço sempre a todos com muita atenção, é que eu estou, então, acolhendo uma proposta de redução do prazo para 30 dias que eu mesmo propus. Muito obrigada. Presidente, rapidamente, senhora Presidente, rapidamente, apenas a título de colaboração, tendo visto o encaminhamento feito pela presidência e agora vendo o voto que fez inserir no sistema o eminente ministro Haroldo Cedrais, eu entendi a razão aqui de se ter feito um entendimento não apropriado. É que o ministro Haroldo Cedrais, ao apresentar no item 48 do seu voto, ele diz: ante o exposto, com as vênias do eminente relator, entendo não ser possível este colegiado proceder com o julgamento do feito neste momento, motivo pelo qual peço vista dos autos. E aí, Sua Excelência propôs uma série de encaminhamentos que o eminente ministro decano
lembrou bem, caberiam ao relator. No fundo, o que a presidência, se eu tiver entendido errado, senhora presidente, por favor, me corrija. No fundo, o que a presidente estava acolhendo os votos, ministro Haroldo Cedrais, nem de longe foi um desrespeito ao direito regimental de Vossa Excelência de solicitar a vista dos autos. Foi apenas esse encaminhamento que diverge do que o relator apresentou aqui. O relator tanto entende que a matéria está suficientemente instruída que trouxe para julgamento. Vossa Excelência, na sua declaração de voto, apresentou uma proposta de instrução complementar. O que Na me verdade, pareceu ministro que a Bruno, ministro Bruno. Eu quero interromper Vossa Excelência para que não continuemos num debate pouco produtivo. No relatório da unidade técnica está claro que o que Vossa Excelência está dizendo não é assim. Não, ministro Haroldo, eu estou lendo o seu voto, eu não estou lendo Então, a instrução. E o decano, fiquem tranquilos que eu jamais transgredirei qualquer norma que preserve... nem de longe, casa. Então, porque está discutindo essa hora. Me conhece o suficiente, sabe o carinho e a amizade que ele tem, eu jamais, nem de longe, sugeriria isso. Mais que verdadeira. No seu Eu voto, estou lendo. Vossa Excelência submete à aprovação do plenário a proposta de que seja determinada a CEINFRA que conclua a análise da minuta do edital em relação aos pontos que foram objeto de restrição devido ao prazo anteriormente concedido, submeta as propostas decorrentes à manifestação dos gestores e junte novamente manifestações aos autos no prazo máximo de 30 dias a contar da presente sessão. Não foi isso? Com essas propostas, se tratam de questões preliminares que desbordam o pedido de vista em si, elas precisam ser apreciadas pelo plenário. Agradeço, senhora presidente, os esclarecimentos que Vossa Excelência agrega a esta discussão com a competência e a seriedade de sempre, e me curvarei, como sempre, procedi às decisões soberanas do plenário. Dando continuidade à votação, como vota o ministro Jorge Oliveira. Senhor presidente, então, apenas ratificando, nós estamos votando as preliminares que foram suscitadas no voto de Sua Excelência o ministro Haroldo Cedrais. Isso não mesmo. se trata da questão de vistas, que podemos tratar na sequência, mas nesse momento, tão somente, seria a preliminar que suscitou uma instrução complementar da unidade técnica. Ministro Jorge, para desvio das vênias, volto a falar para Vossa Excelência e para a nossa ilustre presidente, que não vamos continuar confundindo as coisas nessa discussão. Uma coisa é eu podia apresentar o meu pedido de vista e não dizer nada, como é o mais comum, como aqueles pedidos de vista que atendi recentemente dos senhores ministros aí. Será que todos esqueceram? Tem poucos dias isso. Ministro Cedrais. Ministro Cedrais, eu estou fazendo justamente questão de deixar bem claro exatamente o que Vossa Excelência falou. Eu as minhas explicações e está só registrado então na mesa agora o meu pedido de vista e ponto. Muito obrigado pela sugestão. Ministro Cedrais, não é uma sugestão. Eu estou falando com Vossa Excelência que a presidência está colocando em votação eu não uma aceito preliminar constante do seu voto. Eu não aceito esse tipo de discussão de cerca Lourenço, não. Esse tipo de discussão não é comigo, não. Eu quero dizer que não aceito, então retiro a declaração que por escrito em atenção a Vossa Excelência ao plenário e simplesmente mantenho o meu pedido de vista. Ponto. É uma tentativa de querer contribuir. Se os senhores quiserem, se não, paciência. Os senhores são doutos na matéria. Obrigado. Senhor presidente, fácil o ministro Cedrais ter retirado a preliminar que estava sendo votada, permanece a votação? Vamos, senhores ministros, podendo fixar o pedido de vista em 30 dias? Há uma proposta alternativa. Presidente, em consideração às manifestações que recebi anteriormente, já havia proposto isso ao plenário para demonstrar a nossa boa vontade, o nosso interesse em agilizar toda a tramitação desse processo em nossa casa. Simplesmente isso. Muito obrigado e me desculpem por ter perdido um pouco os meus limites, porque tudo tem limite. Então eu estava perdendo os meus limites. Peço mil vênias a Vossas Excelências. Os que já votaram desejam manter os votos proferidos? Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhora presidente. Sim, senhora presidente.
vista concedida por 30 dias ao ministro Haroldo Cedrais. Nada mais havendo a tratar, encerra a presente sessão. Senhora presidente. Presidente, pela ordem, é o relator. Não, eu estava sem achar. Você estava do lado de cá e agora está do lado de cá. Vossa Excelência marcou sessão para que horas da tarde? Não, vamos combinar. Que a concessão da palavra ao ministro Zé Jorge foi procedida de acordo com o artigo 145 do regimento. O ministro Zé Jorge, o presidente Zé Jorge, se manifestou nessa condição do artigo 145 do regimento interno. Isso mesmo. Perfeito. Senhores Obrigado. ministros, senhora procuradora-geral, tendo em vista o adiantado da hora... Ana Reis, só uma questão. A questão da conectividade das escolas, que houve uma dúvida entre determinação e recomendação, já foi acolhida ou não pelo ministro relator, ou vai ser no retorno do processo, em 30 dias? Ele pediu 30 dias para... Presidente, eu posso então, como todos anteciparam, a minha tendência, ministra, aliás, a minha decisão é de manter a proposta que eu fiz de determinação no que diz respeito às escolas. Presidente Ana Reis. Ministro Jorge. Eu gostaria de pedir muita compreensão de todos os que nos acompanham nessa sessão, os senhores ministros, a senhora procuradora, até para deixar esclarecido, acho que houve uma incompreensão do que estava sendo dito, e mais uma vez aqui eu quero ratificar o meu profundo respeito ao ministro Haroldo Cedrais, e sei da sua dedicação ao tema, tecnologia, e deixar claro, ministro, eu estava justamente fazendo destaque para deixar separado as questões que estavam sendo colocadas, porque, de fato, tanto eu quanto o ministro Bem-Querer, que me antecedeu aqui na votação, não tínhamos compreendido bem até que o ministro Bruno nos explicou ali de maneira mais aclarada. E de forma alguma teria qualquer tipo de intenção de fazer uma conversa dúbia ou como cerca Lourenço, ou qualquer coisa que o valha aqui, pelo respeito, pela lealdade, pela forma com que eu lido com todos os senhores. E Vossa Excelência, em especial, apesar de pouco contato próximo que tivemos, mas sempre tivemos a melhor relação na nossa convivência aqui, na minha curta convivência aqui na Corte. Mas o que estava sendo colocado, ministro Cedrais, era o seguinte: o pedido de vista de Vossa Excelência foi postulado formalmente por 60 dias, depois Vossa Excelência transigiu para 30 dias. O que eu fiz anteriormente foi ponderar, de fato, se Vossa Excelência insistiria com o pedido de vista ou se o plenário, com base no artigo 112, parágrafo 3º do regimento interno, poderia disciplinar um prazo mínimo de uma semana. Essa questão seria tratada ao final. O que a presidente Ana Reis colocou em preliminar foi o que constava no voto de Vossa Excelência, que houvesse uma instrução complementar do processo. Isso não se tratava do pedido de vista, se tratava tão somente se esse processo, relatado brilhantemente pelo ministro Raimundo Carreiro, teria uma instrução complementar. Essa era a votação que estava sendo procedida, e não o pedido de vista. O ministro Bem-Querer não compreendeu, a ministra Ana Reis, na sequência o ministro Bruno, fez essa exposição, e, na sequência, eu fiz questão, antes de proferir meu voto, e aí, contrário às preliminares suscitadas, por entender que já havia conforto manifestado formalmente, inclusive com quórum de deliberação já definido pela aprovação do parecer do relator, fiz questão de aclarar ao plenário e a todos que nos acompanham nessa audiência pública, ainda que telepresencial, que nós estávamos tratando tão somente das preliminares suscitadas por Vossa Excelência, que era referente à instrução complementar e não ao pedido de vista. Então, diante disso, entendo, às vezes no calor da discussão é normal, Vossa Excelência, que tem experiência como parlamentar,
já viveu momentos como esse no parlamento em diversas oportunidades, e eu, que trabalhei como assessor com muito orgulho no Congresso Nacional por 15 anos, vi muitas vezes isso. Eu faço questão até em respeito, em primeiro lugar, a Vossa Excelência, ministro Haroldo Cedrais, e também a todos que nos acompanham aqui, de deixar muito clara essa condição. Mas também fiz, senhora presidente, uma proposta, e aí afastada preliminar, tendo em vista que Sua Excelência, ministro Haroldo Cedrais, retirou a sua declaração de voto, mantendo o pedido de vista nesse momento por 30 dias, eu fiz e, mais uma vez, coloco a deliberação do colegiado que, diante da manifestação de 7 posições favoráveis ao relator, sejam formais ou declaradas, diante de todos os temas que foram discutidos aqui, e faça a premência da matéria, com o devido respeito ao ministro Haroldo Cedrais, a quem eu, mais uma vez, ratifico aqui a minha colocação, eu vou pedir que Vossa Excelência delibere com o colegiado se nós podemos manter o prazo de 1 semana, e aí colocamos em votação se mantemos 1 semana com base no artigo 112, parágrafo 3º do regimento, ou se acompanhamos a proposta e o pedido legítimo e regimental também de Sua Excelência, o ministro Haroldo Cedrais, em 30 dias, e eu aqui acolho aquilo que o plenário soberanamente decidir. É a solicitação que passa a Vossa Excelência. Com a palavra o ministro Walter Alencar. Senhor presidente, senhor decano, por gentileza, eu queria pedir a Vossa Excelência, devido às vênias, a primazia da fala nesse momento, simplesmente para agradecer a generosidade da manifestação do eminente ministro Jorge Oliveira, quem também tem assim, uma atenção toda especial, não só pela forma como chegou à nossa casa, como desempenha essa sua responsabilidade gigantesca, né, de controlador externo do Brasil. Então, quero dizer que Sua Excelência tem de mim toda uma atenção especial e quero me colocar sempre com essa pequena experiência de 17 anos no TCU à sua disposição no que for possível. Eu acho que tem sido assim, mas de qualquer sorte, mais ainda me coloco agradecendo a generosidade das suas palavras e dizendo que, de fato, esse tipo de mal entendimento pode ocorrer a qualquer momento, mas se exacerbei em relação a Vossa Excelência ao plenário em algum momento, já pedi as devidas vênias e desculpas, e fique certo, Vossa Excelência, que ao longo da nossa coexistência nesse plenário, muitas vezes voltarei a bater a sua porta em busca da sua inteligência, da experiência que Vossa Excelência tem na vida pública, né, dentro e fora do Congresso Nacional, no Executivo, e tenho certeza que sua estrada é muito longa na vida pública. Então, fique certo que nutro por Vossa Excelência dessa mesma forma esse respeito e essa atenção muito especial. Então, quero lhe dizer que agradeço pela sua manifestação e Vossa Excelência não tem que me pedir nenhum tipo de vênia nem desculpa, não. Eu acho que eu que tenho que lhe pedir desculpa se exacerbei, se me alterei um pouco, porque nós estamos aqui já há muito tempo discutindo uma coisa. Vossa Excelência pediu vista há bem pouco tempo de um processo e que foi automático por 60 dias. Eu reduzi a proposta que tinha apresentado para 30 dias. E reitero aquilo que ele disse, acho até de forma llana e muito assim jocosa ao mesmo tempo, de que o almirante Nimitz é o melhor exemplo que eu conheço, não? O melhor exemplo que eu conheço. Quer dizer, não me peça aquilo que é impossível. Eu acho que a nossa intenção é contributiva. Eu falei isso no início da minha manifestação. E a exposição que fiz para lastrear o meu pedido de vista foi numa perspectiva de respeito, que é o que todo mundo sabe que eu tenho por todos nessa casa. Do funcionário, eu diria, de maior importância nos cargos da casa, a aquele funcionário de maior importância ou aos meus ilustres colegas de plenário, pelos quais eu tenho, eu diria, um respeito sacro, né? Respeito sacro. Todos sabem disso. Acho que nunca alterei o tom de voz como hoje, mas é porque a gente vai ficando com a glicose abaixo da sola dos pés. O ministro Vital conhece muito bem isso, então a gente sabe que quando a glicose vai diminuindo, né, o raciocínio também diminui. E como eu não sou muito inteligente, então eu sei que nessa hora as coisas escapam. E eu peço mil vênias a Vossa Excelência, ao decano, a quem eu possa ter extrapolado, o ministro Bruno, com minha fala, mas as intenções foram as melhores. Eu quero lhe dizer que tanto eu quanto o meu gabinete estamos convictos da responsabilidade desse pedido de vista e da necessidade de um trabalho, até porque temos que fazer frente a uma demanda que está aí. Ela é irrecusável, o Brasil precisa da banda 5G. E outras coisas estão chegando. Então, eu quero dizer que eu peço mais uma vez desculpas e
naturalmente que volto àquela condição que propôs de deixar esse pedido de vista, e acho que é de bom senso, por 30 dias. E assim peço a vossas excelências. Palavra ao ministro Walton. Senhora presidente, senhores ministros, de fato, todos nós temos o maior respeito pelos nossos eminentes pares, e o ministro Cedrais o merece inteiramente. A questão da 5G não é uma questão corriqueira no dia a dia do tribunal. Ela transcende as nossas tarefas ordinárias e o Brasil necessita de instrumentos ágeis que possibilitem um ganho de efetividade em todas as relações que são travadas dentro do país. A produtividade no Brasil é baixíssima. A 5G seria um elemento que traria um ganho para a parcela expressiva da população brasileira. A aplicação desse dispositivo aqui mencionado, tanto pelo ministro Bruno Dantas, quanto pelo ministro Jorge Oliveira, na prática reiterada do tribunal, é um dispositivo normativo, de força obrigatória, que pode ser aplicado, mas na prática quase nunca é aplicado. É aplicado somente em situações em que o interesse público é ingente e demanda uma providência de todo o tribunal no sentido de atendê-lo. Então, nesse sentido, eu também apelaria ao ministro Haroldo Cedrais, no sentido de que o prazo dessa vista fosse reduzido em caráter absolutamente extraordinário para uma semana. Por quê? Porque cada dia que se ganha em relação à implantação da 5G é um benefício para todo o país, assim, é um benefício geral e irrestrito. É o que teria a falar, senhora presidente. Mais uma vez, usar a palavra. Eu não gostaria, porque acho que já extrapolei permissões que Vossa Excelência me tem dado muito gentilmente, e meus colegas, de me manifestar, mas a hora é devida. Então, eu queria dizer que acho que a diminuição de qualquer prazo, e o ministro Decano tem sempre sido o nosso modelo, né, o nosso exemplo nessas matérias regimentais, principalmente que Sua Excelência tem um zelo tão especial e tão cuidadoso que é, e quantos exemplos já nos trouxe. Então, eu queria dizer que essa diminuição de prazo, ela jamais se justificaria em caso de complexidade, somente de urgência, e o que o regimento não prevê. E também queria lembrar que, dependendo da natureza e da complexidade da matéria, e assim reza o nosso regimento, e aí todos são melhores regimentalistas do que eu, que se refere, então, ao parágrafo 3º do artigo 112 do regimento interno, né, o ministro Carreiro pode nos atestar ou não, isso certamente é para aumentar os 20 dias, não para diminuir. Então, eu acho que esse argumento que trago, se é que Vossas Excelências querem continuar com a discussão, mas eu acho 30 dias, ministro Walton, um prazo muito pequeno para a complexidade do tema e para que, com todo respeito e com todas as vênias, para o que vejo que podemos ainda melhorar nessa proposta que chegou do Executivo, até porque é nossa missão, a nossa obrigação. É essa força que tem o TCU, que não é coercitiva e tem que ser pedagógica. Muito obrigado. Senhora presidente, então há duas propostas, né? Senhor ministro, senhores ministros, senhora procuradora-geral, considerando que nos termos do artigo 116 e 113, incisos 1 e 2 do regimento interno, o prazo do pedido de vista deve ser deliberado pelo plenário. Há duas propostas quanto ao prazo. A primeira, do ministro Haroldo Cedrais, de 30 dias, e a segunda, no prazo mínimo regimental de 20 dias. Colho os votos quanto ao prazo do pedido de vista. De uma semana, para a proposta do ministro Jorge. É 30 dias ou uma semana, pelo que eu entendi. Ministro Bruno, prazo mínimo 20 dias, está posto. Não, eu não estou dizendo qual é o prazo do regimento, eu estou dizendo a proposta do ministro Jorge. Mas eu acho que o ministro Jorge deve ter entendido que nós discutimos regimentalmente agora, todos com atenção especial ao que reza o regimento. Então,
não vejo necessidade desse tipo de debate ou discussão ou de votação. Acho que é despiciente, salvo o melhor juízo. Como vota o ministro substituto Marcos Benquerê? Obrigado, senhora presidente. Eu vou acompanhar a proposta do ministro Jorge Oliveira. Como vota o ministro Jorge Oliveira? Presidente, na proposta feita no prazo de uma semana, nos termos do parágrafo 3º, artigo 112, que permite a fixação de prazo distinto aos anteriormente citados no regimento, uma semana. Como vota o ministro Vital do Rego? Com o ministro Jorge. Como vota o ministro Bruno Dantas? Senhora presidente, com as mais respeitosas vênias, eu diria mais respeitosas, carinhosas vênias que peço ao eminente ministro Haroldo Cedrais, eu entendo que essa matéria, pelo menos do meu modo de ver, tanto é assim que eu já votei no mérito, essa matéria se encontra suficientemente instruída. Por essa razão e pela urgência que o tema tem para o Brasil, não é para o tribunal, não é para o governo, não é para quem quer que seja, é para o país. Eu entendo que nós deveríamos concluir esse julgamento hoje. Não sendo possível fazê-lo hoje, é natural que qualquer magistrado solicite vista nos autos e esse pedido de vista tem um significado. Por um lado, ele significa que é o prazo necessário para que o magistrado se encontre apto a julgar. Segundo, é um prazo necessário para que ele possa convencer os demais. Veja que nós aqui somos um colegiado de 9 ministros, a presidente não vota. Dos 8 ministros habilitados a votar, 7 já votaram. É óbvio que podem ser convencidos em sentido contrário a partir das razões que vierem a ser trazidas pelo ministro que solicitou vista. Mas isso pode perfeitamente acontecer nesse prazo de uma semana, tal como o eminente ministro Jorge Oliveira propôs, e eu vejo que nós estamos a deliberar. Eu apenas gostaria, antes de encerrar essa minha fala, presidente, de dizer aqui que poucas vezes vi um tema tão candente ser tratado de uma maneira tão elegante. O tribunal, eu penso que está de parabéns por ter tido as condições, e eu acho que esse é um mérito deste colegiado, um colegiado que prima pelo bom convívio, de discutir uma matéria como essa, e respeitando as visões de todos. E eu vejo a contribuição que o ministro Jorge Oliveira nos traz agora já à tarde, ministro Vital do Rego, nos traz nesta tarde como uma contribuição absolutamente inarredável. O ministro Jorge nos traz aqui um misto de elegância com profundidade técnica que é raro nos dias de hoje. Então, eu gostaria de, rendendo as homenagens devidas aqui ao ministro Jorge Oliveira, acompanhar a proposta que nos traz Sua Excelência com as, de novo, mais carinhosas vênias que devo ao meu conterrâneo, querido amigo, ministro Haroldo Cedrais. Senhor presidente, agradeço a generosidade do eminente ministro Bruno Dantas agora e voltando simplesmente a registrar e registro assim com toda a lianeza, com todo cuidado que de fato essa matéria foi apreciada no âmbito do governo federal por 40 meses e foi então depois desse tempo que a minuta de edital que estamos examinando chegou então ao TCU, né? Então eu acho que o revisor pôde contar apenas com 30 dias para apresentar as suas propostas. Então acho que nesse momento eu não posso dizer que estamos fazendo algo de inédito pelo que conheço dos trabalhos neste egrégio plenário ao longo da minha permanência. Então, mas com todo respeito, e eu acho que
todo colegiado sempre vai exibir trabalhos com confrontos de ideias, com posições divergentes. Isso é exatamente próprio de todo e qualquer colegiado, pequeno ou grande. E eu, como muito cioso que sou das minhas responsabilidades e do meu espírito democrático, eu acolho naturalmente o que está sendo discutido e votado, mas não posso deixar de registrar a minha indignação. Como vota o ministro Raimundo Carreiro? Eu vou acompanhar a proposta dos ministros que já, bem querer, de todos que já votaram, presidente. Como vota o ministro Augusto Nardes? Senhora presidente, pedindo vênias ao ministro Cedrais, eu também acompanho o ministro Jorge Oliveira. Como vota o ministro Walter Alencar Rodrigues? Com o ministro Jorge Oliveira. O regimento interno dispõe que, excepcionalmente, dependendo da natureza e da complexidade da matéria, poderá o colegiado, a pedido de qualquer julgador, fixar prazo distinto para a reinclusão do processo em pauta, que não poderá ser superior a 60 dias. Ou seja, pode ser fixado prazo diferente de 20 dias, o que pressupõe que o regimento autoriza prazo menor. Em razão da deliberação feita neste momento por este plenário, concedo vista ao ministro Haroldo Cedrais por 1 semana. Agradeço a Vossas Excelências.